talvez alguns já saibam, né? Desde 94, nós temos o Siscomex na importação e na exportação em 94, na importação em 97, então já faz tempo, e a sistemática de controle adotada a partir de então para o comércio internacional. O que a Receita Federal fez, juntamente com o SERPRO, o Banco do Brasil e os demais órgãos controladores e anuentes do governo? Colocou no único banco de dados todos os intervenientes, todos aqueles que atuam no comércio internacional, né? Sejam eles importadores, exportadores, sejam eles operadores logísticos, enfim, terceiros que também estão inseridos nessas operações. E, logicamente, que isso também demanda conhecimento, demanda habilidade em lidar com esses processos, né, mais modernos, e, logicamente, que o profissional precisa ter o conhecimento da maneira com que operacionalizar e desenvolver registros de importação e de exportação dentro dos sistemas da Receita Federal, que é um assunto que é debatido e mostrado de maneira muito clara e eficiente dentro dos cursos que são ofertados pela Abracomex, sobretudo essa graduação com ênfase ao despacho, né, com vistas ao despacho aduaneiro. Considerando esse cenário, considerando essas questões iniciais que foram colocadas aqui, né, a gente sabe que o comércio internacional sofre muita influência de legislação de comércio exterior, né? A gente sabe que o comércio internacional sofre influências de questões que acontecem lá fora. China, nosso parceiro comercial maior, Estados Unidos, essas aproximações do governo brasileiro com os Estados Unidos, as visitas, as reuniões unilaterais, o próprio Mercosul, questões como a Venezuela, né, numa situação bastante complicada. Então, o profissional que se envolve com isso, né, ele precisa ter algumas habilidades, ele tem que ter um perfil, né, para poder desenvolver as atividades do comércio internacional. E aí a gente destaca alguns aqui para que você possa, né, conhecer. É importante conhecer a legislação do comércio internacional. Então, pense em uma empresa que exporta os seus produtos. Vamos dar o exemplo aqui de produtos que são feitos de madeira, móveis, por exemplo, né? Estou dando aqui apenas um exemplo. E vamos exportar para a Europa. Simulem que a gente está exportando móvel para a Europa. A Europa tem uma questão de consciência ambiental, enfim, talvez até um pouco mais evoluída que a nossa. Ela pede certificações, a coisa não pode ser desmatada, né? A madeira não pode ser desmatamento, tem que ser reflorestada. Então, as certificações são necessárias, assim como o agronegócio, né? O agrobusiness brasileiro também sofre com questões legais, com várias certificações para que os produtos possam chegar no exterior. Isso demanda conhecimento de legislação, tanto no Brasil quanto lá fora. Então, esse profissional precisa ter esse perfil, precisa ter habilidade de se atualizar, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2018, né, nós sofremos aí 280 atualizações de legislações, né? Isso por dia, estou falando por dia, é uma coisa muito volumosa. Então, a gente tem que ter uma habilidade grande para se atualizar. É importante que tenha sigilo das informações, principalmente porque, imagine, o nosso curso aqui, ele voltado para essa graduação com habilidade no despacho aduaneiro. Pensem num despachante aduaneiro, acessando todas as informações para registros de exportação, registro de importação, ele tem acesso a tudo isso, né? Então, é importante que seja uma pessoa que trabalhe com ética e segurança e mantenha sigilo, principalmente se for uma pessoa que empreendeu e tem o seu próprio negócio assessorando empresas. Capacidade de analisar cenários, até porque uma empresa hoje exige do profissional que ele traga soluções para as importações e exportações. Isso vale em qualquer mercado, não só o comércio exterior. Mas nós temos cenários onde importação tem imposto para pagar, tem processos de importação com benefício fiscal da suspensão tributária, com benefício fiscal da isenção tributária. A exportação não gera carga tributária, quer dizer, o governo incentiva a exportação não tributando. Nós temos a possibilidade de fazer remoção de carga para porto seco, mudando a estratégia do desembaraço aduaneiro. Temos a opção de fazer simulações de embarque por modal aéreo, marítimo, rodoviário, enfim. Então, a capacidade de analisar os diversos cenários, considerando o impacto financeiro tributário nessas análises, né? Então, esse profissional também,
é chamado a responder por isso, pensando principalmente na gestão tributária, na importação e exportação. E assim, todo processo tem seu risco, todo processo tem a sua característica, e é lógico que um profissional que vai para esse mercado, ele precisa conhecer os riscos e contribuir para a empresa no sentido de levar soluções estratégicas, desenvolver um bom planejamento de modo a diminuir o risco no comércio internacional. Então, também são coisas bem relevantes no que diz respeito às operações aí, certo? Do ponto de vista da importação e exportação, pegando os dois lados, as empresas que exportam e que importam, né? Eu quero chamar a atenção aqui, vou começar até de uma forma diferente. Imagine você, vendedor de qualquer coisa, né? Você vai para um cliente vender o seu produto. E aí o teu produto faz, o teu cliente faz um questionamento sobre ali o teu produto, você conhece, mas de repente para poder comprar o teu produto, ele quer entender da operação interna da sua empresa. Qual é a segurança que ele tem em relação a prazo, em relação ao cumprimento das negociações, das regras de negociação, em relação ao preço justo, em relação à qualidade do produto, e aí você começa a ter dificuldade porque não conhece internamente a sua empresa, como é que ela funciona de fato. Isso tira a credibilidade de uma venda. Então, quando a gente fala em importação e exportação, né, e a gente tem aí os intervenientes de comércio exterior, por exemplo, importadores e exportadores, que são responsáveis pela operação aduaneira, eles certamente, para responder a tudo isso, a essa questão de mercado, atender a demanda de mercado de maneira justa, atender ao que diz a legislação, trabalhar de maneira correta, segundo o que determinam as leis do comércio exterior, elas certamente vão precisar desses profissionais para que eles executem isso com clareza, com objetividade, dentro do planejamento que foi inicialmente feito, de maneira a ter um produto que tenha qualidade, apercebida pelo comprador, né? Que tenha preço justo e que seja entregue dentro do prazo que foi acordado, ou dentro dos prazos que foram acordados, considerando todas as variáveis de mercado que podem interferir numa venda de exportação ou numa compra de importação.